Obrigada. Daremos início à sessão extraordinária, daremos início à sessão ordinária, né, da primeira turma ordinária da quarta Câmara da terceira sessão de julgamento do CARF, período da manhã do dia 28 de julho de 2020. Estão presentes os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, a Sabrina Coutinho Barbosa, que está suplente convocada em substituição ao conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ausente justificadamente e momentaneamente, Carlos Henrique de Seixas Pantaroli, Fernanda Vieira Cotizias, Marco Roberto da Silva, suplente convocado em substituição ao conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, ausente justificadamente, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, vice-presidente, e Mara Cristina Cifuentes, presidente substituta, e exercício para presente sessão de julgamento. Não teremos sustentação oral na parte da manhã. O primeiro processo é de relatoria do conselheiro João Paulo Mendes Neto, processo 82 da pauta, processo de número 10.660.000.687/2005-86. A recorrente Associação Sul de Minas, interessado Fazenda Nacional, ele foi retirado de pauta em junho de 2020 por falta de tempo hábil para apreciação. Então, podemos passar para a leitura do relatório e voto. João. Bom dia a todos. Por favor, todos fechem o microfone, tá? Bom dia a todos. Faço aqui a breve leitura do relatório, onde se trata de auto de infração, tá, por exigência de multa regulamentar no valor de R$150 mil, lavrado em decorrência da constatação de atraso da Declaração Especial de Informações relativas ao controle de papel imune, a DIF Papel Imune, previsto aqui dentro dos enquadramentos do artigo 57 da MP 2158/35/2001 e N SRF 71/2001 e 159/2002. A contribuinte, ela insurge contra este lançamento, haja vista que vem discutir sucintamente, né, a inconstitucionalidade do RIP, algo que estou deixando de lado, em virtude de desobediência de limitações do poder de tributar, e uma penalidade imposta aqui, que seria contrário a princípios de razoabilidade, proporcionalidade e até confisco. Em decisão unânime, a DRF de Juiz de Fora julgou improcedente a referida impugnação e a sociedade, no caso recorrente, ela, nesta peça recursal, nesse recurso voluntário distribuído a este relator, reitera os argumentos da impugnação e traz à tona que ela não teria se enquadrado em todas as capitulações do referido dispositivo legal. A partir disso, requer que seja julgado procedente o recurso com anulação do referido lançamento da multa tributária. Então, aqui, presidente, nós estamos falando especificamente de multa por descumprimento de obrigação acessória. É o relatório. Pode passar para o voto, João. Análise do mérito, né? Da atuação foi efetuada. Primeiro, tomo conhecimento do recurso voluntário por preencher todos os requisitos, né, de sua admissibilidade. Na análise do mérito, a autuação foi efetuada após constatar o descumprimento da obrigação acessória, já aqui descrito em N 71/2001, vigente à época, por empresa não ter apresentado DIF papel imune. A multa encontra-se prevista no 57 da MP 2158/35, reproduzida ao 505 do RIP 2002, onde sucintamente diz assim, que o descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do artigo 16 da 9779 acarretará a aplicação das seguintes penalidades: R$5 mil por mês calendário relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de fornecer nos prazos estabelecidos informações ou esclarecimentos solicitados. E a competência para
a Receita Federal do Brasil, dispor sobre as obrigações acessórias, encontra-se no 16 da 9779. Em decorrência de ação fiscal instaurada para verificação do cumprimento de obrigações acessórias, a empresa foi intimada a apresentar DIF papel imune para os trimestres de apuração, julho de 2003 a setembro de 2003, janeiro de 2004 a março de 2004, abril de 2004 a junho de 2004, ou os respectivos comprovantes de entrega. Foram apresentados recibos de entrega das respectivas declarações fora do prazo legal. A empresa possui registro especial para aquisição de papel imune e, constatando assim o atraso da fiscalização, calculou a multa aplicável em função do número de meses na entrega de cada declaração, segundo demonstrado. Então, foi algo especificamente, objetivamente calculado pelos meses de atraso, levando em consideração o artigo que eu acabo de citar dos R$ 5.000. Como já decidido diversas vezes no CARF, a multa é cabível por falta ou atraso na entrega da chamada de papel imune, aqui toda a fundamentação para tanto, e aqui eu coloco que, apesar da possibilidade de aplicação da multa, ela deve ser reduzida pela aplicação da retroatividade benigna, né? E aqui cito inúmeros acórdãos, por força da linha C do inciso 2 do 106 do CTN, aos processos pendentes de julgamento, quando a nova lei combina a penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência do fato. Assim, com a vigência do artigo 1º da Lei 11.945/2009, a partir de dezembro de 2008, a multa deve ser combinada em valor único, por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido pelo artigo 57. Aqui eu destaco a legislação cabível e, junto também, presidente, a súmula CARF 151, onde aplica-se retroativamente o inciso 2, parágrafo 4º do artigo 1º da 11.945/2009, referente à multa pela falta de atraso na apresentação da DIF papel imune, devendo ser combinada em valor único, por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido, no 57 da MP 2158/35/2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do 106 do CTN. Dessa forma, entende esse conselheiro relator que, mesmo a recorrente não tendo se manifestado quanto a este ponto, as súmulas do CARF são de aplicação obrigatória por parte dos membros do respectivo tribunal, artigo 72, anexo 2 do RICARF, motivo pelo qual se deve julgar favoravelmente ao contribuinte na espécie, o que, ademais, coaduna com todos os princípios da administração pública, em especial moralidade e eficiência. Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela sua parcial procedência para redução do valor da multa conforme exposto. É como voto. Leonardo, com a palavra. As súmulas elas são de cumprimento obrigatório desde que a matéria seja passível de conhecimento. Nesse caso, você está trazendo conhecimento de ofício da questão. Eu acho que ele é possível, eu concordo com você, mas a fundamentação, para mim, seria um pouco diferente, no sentido de conhecimento por se tratar de fato superveniente. Fato superveniente pode ser considerado, por exemplo, a edição dessa súmula 151. Mas eu já adianto que eu concordo no resto com o seu voto. Obrigado, Léo. Eu posso colocar perfeitamente, até acrescentar isso, tá bom? Eu concordo também, de fato, se torna algo superveniente essa retroatividade benéfica, conforme eu citei, mas posso destacar isso sim. Obrigado. Lázaro, com a palavra. Léo, eu só queria entender um pouco melhor. Você, então, entende que se no momento da apresentação do recurso voluntário já existisse essa súmula e o contribuinte não tivesse alegado, o João Paulo não poderia ter tomado conhecimento de ofício? Não poderia. Tá. Mais alguma consideração? Então, vamos passar para a votação. Lázaro? Acompanho o relator.
Lázaro, depois o Lázaro, seria a Sabrina, vou passar para a Fernanda, tá? Fernanda. Acompanho o relator. Fernanda, depois o Carlos. O relator. Depois do Carlos vai o... Seria... Vou passar para o João, então. João... Ah, não, João é o relator, tá? Depois do João, depois do João é o Marcos. Corretor. Aí Sabrina. Correlator. E Leonardo. Eu com o relator também, com essa pequena alteração. Então, eu vou acompanhar. Ele vai, inclusive, a gente tem previsão de possibilidade de apresentar motivos de discordância, razões de prova, matéria não impugnada, nos casos de força maior, contrapor fato ulterior ou fato de direito superveniente. É muito curioso, né? Mas eu acho que, não havendo possibilidade de conhecer, não existe a possibilidade, não a obrigatoriedade, a possibilidade da gente aplicar a súmula de fato. Então, com o relator. Então, tá, eu também vou com o relator, então acordam os membros colegiados por unanimidade de voto em dar parcial provimento ao recurso. A conselheira suplente Sabrina Coutinho Barbosa atuou em substituição ao conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ausente justificadamente. Antes da gente passar para o próximo processo, eu mudei a ordem da votação, porque como a Sabrina é nova no colegiado, então é melhor que ela vote por último, tá? Então, a gente vai fazer essa ordem. Lázaro, Fernanda, Carlos, João, Marcos, Sabrina e Leonardo, tá certo? Aí a Sabrina vota depois do Marcos, tá? Então, a gente vai para o item 83 da pauta, processo 11.080.911.718.2012.49, recorrente Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corzan. Está na pasta, João? Pode começar a leitura, tá? Presidente, só uma questão de ordem. Eu não sei se isso, por uma questão de celeridade, pode ser aproveitado. Uhum. Este processo da pauta é o 12, final 2012-49. Eu tenho também, sob a minha relatoria, mais 2 da mesma contribuinte que foi colocado na pauta para os itens 489 e 490. São exatamente iguais, presidente. Então vamos juntar. Eu devo ter separado por causa de alguma indicação que estava na planilha, porque eu juntei todos do mesmo nome. Eu não sei se pode, hein, Mara? Hã? Eu não sei se pode. Pode? Mas não permitiu? A gente pode... O julgamento virtual, eles permitem antecipar. A portaria, né, Fernanda? Isso. Ah, sim. Porque... como nós estamos na virtual, a questão de dias, ela ficou, né? Então, não tem essa questão. Então, presidente, esse é o 83, que valerá também o entendimento. Eu vou ler aqui Para quais processos, João? Me fala aí para anotar. 489 e 490. Tá. Uhum. Então, tá jóia. Tá bom? Então pode ler. Eu vou ler o final 2012-49, que é o 83, mas servirá para esses dois da mesma forma, tá? Bom, estamos diante aqui, por uma questão de economia processual, nós estamos diante aqui de transmissão de decomp, né, onde o contribuinte visa realizar a compensação de créditos oriundos de COFINS, onde a Delegacia da Receita Federal julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com fundamento de que não houve a desincumbência por parte da manifestante de mostrar o seu direito creditório. Posteriormente, a contribuinte trouxe à tona, interpôs esse recurso voluntário a este relator, onde alegou na peça recursal os mesmos argumentos, e juntou documentos de representação apenas. A partir disso, requer que seja julgado procedente o recurso com a consequente homologação da compensação. Este é o relatório, presidente. Pode ir por voto, João. Bom, se me permitir, também farei um resumo do voto, já que discutimos aqui exaustivamente essa questão ontem.
Este conselheiro entende ser possível a juntada, como também a turma entende dessa forma, a juntada de documentos no momento do voluntário, coadunando, fazendo o cotejo, né, com o 373 do CPC, com o 16 parágrafo 4º 70235, com a ideia de buscar a verdade material, de maneira que não haveria óbice para tanto. E simplesmente a retificação da DCTF, né, seguindo o parecer normativo COSIT 02 de 2015, não é o suficiente, né? A retificação da DCTF não pode gerar, ou a falta de retificação não pode gerar óbice para o direito creditório. Porém, a existência da retificadora não é exclusivamente suficiente para demonstrar o direito creditório. Faz-se necessário, né, carrear documentos, provas cabais para tanto. E, desta forma, no caso de erro de fato no preenchimento, no caso concreto aqui, no caso de erro de fato no preenchimento da declaração, uma vez juntada aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF não pode figurar como óbice, como eu já disse. Porém, o que se verifica aqui, presidente, é que não houve a juntada de novos documentos, a autoridade julgadora à época, orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação das provas, deve formar, né, sua livre convicção, e assim o fez, a DRJ assim o fez. Entretanto, não houve nenhum documento a mais juntado que pudesse demonstrar, né, por meio de documentos contábeis, planilhas, livros, as notas especificamente, o direito creditório aqui da recorrente. Razão pela qual, com base em todo o exposto, por insuficiência probatória, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela sua total improcedência. Alguma consideração? Alguém quer fazer alguma observação? E isso valerá para os demais que são períodos distintos, apenas isso, tá? Tá certo. Então, vou iniciar a votação. Lázaro? Com o relator. Lázaro. Fernanda? Com o relator. Carlos? Acompanho o relator. João foi Marcos? Acompanho o relator. Sabrina? Com o relator. Leonardo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. A conselheira suplente Sabrina Coutinho Barbosa atuou em substituição ao conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ausente justificadamente. O resultado desse processo vai também se refletir nos itens 489 e 400 da pauta, conforme a autorização prevista na portaria do CAF. Você sabe qual é o nome da portaria, Fernanda? Depois você me passa, eu coloco aqui na ata, tá? Então, vamos para o item 84, Hidrostec Tecnologia Equipamentos LTDA, processo número 10.860, 902, 596, 2012, 50. Os outros processos são iguais, João? Então, o resultado desse processo vai servir para os itens 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92... 93, 94 da pauta. Pode ler o relatório e o voto, João. Mara, enviei por WhatsApp a portaria. Qual você vai ler, João? Eu vou... Na sequência mesmo? Eu vou ler aqui o final 2012, 50. Tá? Eu vou seguir a pauta. São iguais, mas eu vou seguir a pauta. Tá? Então, dentro da pasta, eu criei aí do contribuinte Hidrostec, ele é o... Só para deixar todos... São todos iguais? Ele é o quinto arquivo, tá, Lázaro? Então, dentro da pasta, ele é o quinto arquivo, que é o 2012-50. Não estou te ouvindo.
É o segundo da sua que está na pasta. É o segundo? Então pode ter reagrupado. Segundo Tá em bom. Word. Tá. Ok. Isso, Tanto faz. perfeito. Beleza. Vai lá. Obrigado. Nada. Bom, trata-se aqui da contribuinte ter apresentado Perdicomp, especificamente aqui em 23 de fevereiro de 2012, no qual compensou o suposto crédito relativo a pagamento indevido de COFINS efetuado em agosto de 2010. A autoridade fiscal competente nos procedimentos de revisão interna examinou o Perdicomp e proferiu despacho decisório não homologando a compensação por inexistência de crédito, haja vista pagamento relativo ao DARF. Ali discriminado foi integralmente utilizado na quitação de débitos de COFINS apurados em julho de 2010. A contribuinte, ao tomar conhecimento da referida decisão, apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, a inexistência de crédito compensado relativo ao pagamento a maior, verificando que o despacho decisório decorre de erro por conta de erro no preenchimento da DCTF do período, agora devidamente retificada. Em decisão unânime, a DRJ de Brasília julgou improcedente a manifestação de inconformidade com fundamento de que a retificação da DCTF só garantiria o direito creditório se realizada antes do pedido de compensação. Esse é o argumento para todos os processos. A sociedade, então, recorrente, tomou ciência e trouxe a apreciação deste conselheiro relator, recurso voluntário, onde alega os mesmos argumentos, demonstrando que houve erro em relação à DCTF, for apresentada posteriormente à retificadora, e que, a partir disso, requer que seja julgado procedente o recurso voluntário. Bom, este é o relatório, presidente. Pode passar para o voto, João, mas pode pular essa parte aí que você... Tá bom. Neste doutrina, caso, que você cita. Exatamente. Todos já sabem, a gente aqui compactua do mesmo entendimento em relação à possibilidade de carrear nos autos provas no momento do voluntário. E neste caso aqui, presidente, é diferente dos demais, porque a recorrente, não só neste processo como os demais a qual eu estou aqui julgando, ela traz uma série de documentos contábeis, dentre eles planilha da memória de cálculo do indébito, razão contábil, livro de saídas, DARF recolhido que originou o indébito, Perdecomps, DIPJ, no intuito de demonstrar o erro e seu direito creditório. A autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade material no caso, deve, no meu entendimento, poder verificar esses documentos trazidos agora no momento do voluntário. Então, por todo exposto nesse sentido, eu estou propondo aqui uma conversão em diligência para que haja a efetiva análise das informações prestadas pelo contribuinte em relação aos documentos juntados, para verificação e apuração dos créditos que este supostamente ou eventualmente faz jus conforme o alegado. É como voto, presidente. Alguém caiu aí. Quem foi? Fernando. Lázaro, pode com a palavra, Lázaro. Eu pedi só um tempinho, eu estou baixando aqui o recurso voluntário para dar uma olhada nesses Nas documentos. peças, né? Tá um pouco lento, se vocês conseguirem também, que tiver alguém que pudesse me ajudar aí também, tentar baixar e verificar o que é que tem. O João colocou na pasta compartilhada para vocês já todos. tá lá? Os PDFs, Lázaro, estão na íntegra na pasta. Para lhe ajudar, eu imaginei que você fosse querer dar uma olhada. Então, 2012, só você verificar. Então, cada processo tem um PDF com o processo administrativo integral, e aí o Word logo em seguida com o voto. Então, basta só você identificar, tá bom? Tô achando que o meu problema é com o PDF, que eu já... se bem que é porque eu tô baixando também esse PDF seu da rede, né, então fica mais pesado.
Mas Bom está indo aqui. dia. Oswaldo, fecha o microfone e a câmera quando terminar a votação é que eu te chamo, tá? João, enquanto eu estou olhando aqui, acho que outros colegas também, você podia já antecipar para a gente qual foi o motivo, assim como a gente fez ontem, né? Fernanda apresentou 2 processos em que a gente viu bem clara a distinção. Tinha um em que a gente não conseguiu ver ele e nem o contribuinte explicou o porquê do cálculo que ele tinha colocado estava errado e ele precisou retificar a DCTF, e um outro em que ficou bem nítido qual era o motivo dele ter retificado a DCTF. Nesse caso aqui, você pode dizer para a gente qual foi o motivo da retificação? Só confirmar aqui, vou já te passar exatamente nas alegações. Todos os documentos que o João mencionou estão aqui mesmo. Pelo menos no 2. O recurso voluntário é bem. Peraí, o não reconhecimento do indébito ocorre pelo simples fato de que o contribuinte, sua manifestação, interpretar que a retificadora não foi suficiente. Entendendo daquela oportunidade que a Receita possui em sua base de dados informações a respeito das operações financeiras, fiscais e contábeis, as quais são disponibilizadas aos contribuintes. Entendemos também que a Receita, através de informação acessória, teria base suficiente para efetiva comprovação dos fatos argumentados. Olha, não, no recurso ele não diz o motivo. Tá parecendo aquela situação de que ele quer um recálculo. Vamos ver, tem uma memória de cálculo aqui. Vamos olhar essa memória de cálculo. Ele junta essa memória de cálculo aqui na PDF. Não, já achei. Eu baixei o recurso voluntário, especificamente, consegui baixar. Descrição da conta. COFINS recolhido devidamente 121 mil. Vendas a prazo, vendas a prazo. Ele diz que o saldo correto ele tinha 97 mil de crédito, mas fez uma conta errada e, na verdade, o que ele inicialmente calculou que ele tinha débito, ele não tinha, o que ele tinha, na verdade, era crédito. Mas por quê? Todos trazem a mesma questão, tá? Eles fazem aqui uns cálculos demonstrando isso, dizendo isso e juntando dentro de cada item aqui, nas O que ele descrições. faz na planilha, João, é o óbvio, né? Isso. Ele está simplesmente dizendo, olha, ele fez até um pouco mais, até do que o processo da Fernanda, pelo menos ele disse, o que eu devia era tanto. Ou melhor, eu não devia nada, eu tinha saldo credor. Agora a questão não é essa, por que ele tinha saldo credor e não saldo devedor? Qual foi o erro dele? Ele botou razão analítico. Ele botou praticamente o diário, né? Isso aqui é um diário, isso aqui está como razão analítico. Ele chama de razão analítica porque é um diário, né? Aqui não é razão analítica.
Vendas a prazo, serviços prestados. Tá. Lista de fiscal de saída. Registro de saídas. Ele marcou alguma coisa aqui, janeiro. Registro de saídas. Na verdade, ele justifica o erro por erro de preenchimento. Então, não seria a falta do cômputo de alguma coisa, seria um erro no preenchimento da DCTF. Não, é a mesma situação de antes, né? Ele não disse qual foi, por que ele errou no preenchimento. Pô, era 97 credor e ele, sem querer, digitou 121 a débito para pagar. Mas Na nem verdade, não é sempre isso, fica né? claro onde está o erro. Você reapura e vê que tem um erro. Não pode dizer eu errei o preenchimento. Não, foi um erro de apuração. Não Sim, tem mas eu erro. também ia dizer assim, ó, eu errei na linha tal. Às vezes, simplesmente, Sim. você refaz o erro e diz, olha, não é tanto, é tanto. Possivelmente nem ele saiba onde errou. E também acho que é meio Acho que é preciosismo, isso. assim, você ter que... Eu Ah, entendo que tem que não. ter uma justificativa, mas É, assim, você explicar exatamente que o seu cálculo está errado na linha tal, por tal coisa, é a eu sou meio ao obrigação invés de dele. subtrair, aí eu acho É que a não. obrigação. Não, a obrigação Seria a dele. Ele obrigação está dele jogando para a gente o fazer essa cálculo. apuração e identificar. Ó, eu Porque não uma sei vez onde que eu ele errei. encontrou o Acha erro, aí onde é né? que eu errei. Não. Ó, eu errei porque eu apresentei um cálculo X, mas na verdade o cálculo certo era esse. E aqui está tudo que você precisa para confirmar que o cálculo certo está aqui. Como a diligência, independentemente do grau de detalhamento, ela vai ter que refazer o cálculo, se você mostra que você errou e você traz todos os documentos para acompanhar aquele cálculo, o que está faltando? Não, ele não pode. O meu entendimento, não sei do restante da. Deixa eu até voltar aqui para a imagem. O meu entendimento da turma, a gente, inclusive, tinha colocado isso ontem. Isso, para mim, eu pensei que já tinha ficado pacificado aqui na turma. O contribuinte, ele não pode transferir o ônus dele para a fiscalização. Ele não pode dizer, errei o cálculo. Sim, transcrevi errado. Isso não é justificativa. Eu errei. Todo ele poderia fazer isso. Em qualquer caso, se você for ver, qualquer caso, sem exceção, ele preencheu erroneamente o DCTF. Todos. Porque se ele tivesse preenchido corretamente, não teria nada. Então, mas ele preencheu erroneamente por quê? Uma coisa, por exemplo, um erro razoável. O valor lá que ele deve, ele comprou a planilha é 120 mil. Aí quando você vai ver, o preenchimento tá 1 milhão e 200. Pô, é razoável que ele lá, digitou um zero a mais. Perceber essa diferença, era 120, ele sempre paga, nem isso seria razoável, porque você está sempre pagando uma média de 100, 150 mil por mês. De repente o cara tecla lá um zero a mais, 1 milhão e 200. Ninguém percebeu que de uma hora para outra, a sua COFINS, que era uma média de 100, 150, pulou para 1 milhão e 200? Então, que erro Mas de esse preenchimento é esse? Ele errou mas o quê? 5, 10 mil? Tem que dizer mais especificamente, né? Eu errei o preenchimento, meu cálculo é esse aí, confere se está certo. A situação ontem é diferente do teu que foi para a diligência. Ele falou, olha, eu não incluí como crédito a receita, as aquisições com serviços, a prestação de serviços que eu contratei. Eu não incluí isso como crédito. Está aqui todas as minhas notas de prestação de serviços, que batem justamente com a diferença que eu estou pedindo. Pô, ele matou. Ali é só a diligência chegar, conferir aquilo ali, ou se quiser expandir, fazer tudo, beleza. Aqui não. Aqui você tem que refazer tudo. Pô, eu, sinceramente, vou continuar procurando aqui para ver se em algum momento Fernanda? tem alguma explicação, mas simplesmente anexar é que eu acho que toda assim, a contabilidade e mandar a Receita refazer o cálculo, isso é trabalho dele, né? Olha. Fernanda, quer ficar a palavra? Não apresentou as notas Lázaro, posso fiscais. falar? Não, eu Pode, claro, concordo desculpa. contigo que tem que ter justificativa, e acho que ontem os nossos casos e todos os resultados que vieram deles deixam isso claro. A minha única preocupação é que a gente comece a julgar aqui o que é razoável, qual é um erro razoável de um erro não razoável. Porque, sinceramente, mesmo que o erro seja um erro completamente fora, se ele fizer todo o procedimento e ele apresentar provas de qual é o direito certo, a gente vai aceitar.
Eu acho que assim, aqui a questão não é razoabilidade, é você ter os elementos necessários para fazer. O que acontece é que, assim, a diligência, ela não pode ser uma produção de prova, e sim uma análise daquilo que foi trazido. Então, eu entendo que a questão da organização é algo que é desejável, mas que não deve ser um impedimento para uma diligência se os documentos estão aí. Eu acho que tem que ter uma sequência. A sequência é, em primeiro lugar, o contribuinte diz, eu errei em tal ponto. Em segundo lugar, ele faz a comprovação probatória daquele erro. Se ele simplesmente não diz onde está o erro, não diz o que é que aconteceu, errei a digitação e joga toda a contabilidade dele, isso para mim é transferência de ônus de apuração de cálculo. A primeira coisa que o contribuinte tem que fazer é indicar Mas a apuração de errou. cálculo é sempre da fiscalização também. O fato do contribuinte apurar o cálculo não significa que essa fiscalização não vai apurar. Caso contrário, não precisaria de todo esse processo. E a gente não seria tão flexível com relação ao despacho decisório eletrônico. Então, na verdade, o que a gente faz é o seguinte: o contribuinte tem um ônus, mas isso não desonera a fiscalização de fazer os seus cálculos e de confirmar. E é por isso que a gente tem tanto caso de decômbio, porque justamente a fiscalização exerce esse papel. Né? Então, isso aí. Só uma pequena colocação agora, eu já tinha até encerrado minha fala, mas só lembrando que agora não temos mais aquele problema da compra eletrônica, porque a DRJ já informou para ele o que é que estava faltando, qual era o problema dele. Ele podia dizer, a gente usa isso para aceitar no recurso voluntário uma comprovação probatória que ele não fez na manifestação. Ah, pô, é difícil, é um despacho eletrônico, não tem fiscalização, o cara fica sem entender direito onde é que ele errou e tal, beleza. Só que a DRJ já explicou para ele e ele só fez juntar a contabilidade dele. Eu acho que a razão do despacho ter sido eletrônico já não justifica mais. João, você quer falar? Quero, presidente. Na verdade, ontem nós deixamos claro que a questão da relevância e o cotejo, né, também o cotejo, não só jogar de forma esparsa, dizer, olha, está aqui todos os meus livros, analise aí. Né? Isso nós rechaçamos, ontem nós destacamos que tem que ter uma relevância. Né? O contribuinte no memorial de cálculo diz, olha, eu errei, há um erro de apuração. E está aqui todos os meus documentos que mostram que eu deveria ter o crédito tal. Então, ele diz que o valor que deveria ser é X, mas que foi colocado Y. Agora, se isso é 1.200.000 e deveria ser 120, e ele colocou um zero a mais, ou é um valor totalmente que não faz sentido entre eles, ele está dando o caminho. Ele está dizendo, olha, é isso. E eu estou juntando aqui os documentos cabíveis para tanto. Não é simplesmente você só jogar, olha, está aqui todas as notas, ou está aqui, né, duplicadas, como foram ontem, mas não, ele traz todo, além e a gente falou isso. Ontem nós destacamos que, não, se ele trouxer uma planilha, mas depende como é a planilha. A planilha precisa estar acompanhada dos livros, a planilha precisa ser no descritivo da escrituração que ele transmitiu. Então, assim, ele faz tudo isso. Agora, nós vamos adentrar no mérito de verificação disso, uma questão, né, matemática, acredito que não. Agora, ele traz tudo que poderia... O que mais ele poderia trazer? Na respeitosa opinião do nosso colega aqui, conselheiro Lázaro, ele precisaria dizer, olha, houve o erro nesses itens aqui, por isso eu quero mudar. Ok, é um critério perfeitamente respeitável e entendo perfeitamente a sua posição, Lázaro. Eu só entendo que o contribuinte também, a gente precisa deixar isso claro. Né? Ele talvez não tenha esse conhecimento, tá? Por uma questão a mais. Aí vamos dizer, foi um erro do contador, mudou o contador. O que seria razoável? Ele precisaria narrar isso, olha, as minhas obrigações acessórias foram transmitidas pelo contador, o contador foi demitido na data tal, e eu não sei o que aconteceu. Então, eu também
compactuo de uma preocupação de quais justificativas a gente vai exigir do que seria razoável ou não, né? E transferir esse ônus. Então, eu entendo que precisa ter esse balanceamento. Vamos ser mais objetivo aqui. Lázaro, você analisou aí, você já está abrindo a divergência, então, né? Tá. O Carlos, você analisou aí, você não encontrou as notas fiscais, é porque eu não estou conseguindo abrir o arquivo aqui. Nesse caso, o acórdão da DRJ afirma aqui que carece a documentação contábil e fiscal. Ele juntou, de fato, documentação contábil, mas não juntou nada de documentação fiscal. Por exemplo, se esse erro de preenchimento se fundou no não cômputo de determinadas operações, isso não vai ter registro fiscal disso para ser analisado. Então, eu acho que o que ele trouxe em recurso, para o que foi apontado na DRJ e para o fato de nós não conhecermos que erro é esse, me parece insuficiente. A insuficiência vai permanecer, a não ser que a autoridade fiscal intime a apresentar as notas fiscais que até agora não apresentou. Eu estou vendo aqui que ele está tendo uma divergência aqui. Vamos partir para a votação e vamos ver, né, qual a conclusão que a gente chega aqui. Lázaro já abriu a divergência. Fernanda? Com o relator. Com o relator. Carlos? Com a divergência. João votou. Marcos? Eu estou ainda em dúvida, porque eu fui fazer uma análise, tentar, né, fazer essa análise dos documentos que foram apresentados. De fato, existe ele apresenta nessa planilha dele, no recurso voluntário ele não explica conforme o Lázaro mesmo comentou. Mas quando você analisa a planilha que ele apresentou, ela está no... Só um minutinho, por favor. Eu sei que existe uma dúvida. A pasta T está lenta demais. Eu tentei abrir pela pasta T. Nossa, não estou conseguindo. Não, eu tive que baixar. Eu baixei direto do processo. Realmente, pela pasta T, o arquivo ele fica travando no Acrobat. Então, tá assim. Folha, Marcos. Oi? Do PDF. Está na quinta página do PDF, do recurso. Na quinta página. Então. Aí, assim, eu estou em dúvida, por isso que eu estou dizendo que ainda realmente ainda fico em dúvida se eu acataria realmente a diligência ou não. Porque o valor que consta aqui nessa página 5 do PDF, do recurso voluntário, que tem a planilha, realmente lá embaixo tem um valor de R$ 121.883 na coluna de julho, que seria o valor total recolhido indevidamente. E ele vem falando aqui ao longo do ano, desde janeiro até julho, né, os valores que ele teria de COFINS devido, como seria um saldo negativo, né? Só que aí, de fato, os valores não batem com o que consta na DCTF. Não vi a DCTF original para ver se pelo menos tinha alguma coincidência de valores. E aí, discordando um pouquinho do Lázaro em relação ao razão, ali são razões sim, tá, Lázaro? Não é diário, não. É razão analítica de cada conta dessa que está na página 7, né? E eu até fui tentar olhar o razão da conta COFINS a compensar. Seria legal até o Lázaro dar uma olhada junto, já que ele está com o mesmo arquivo que eu estou aberto, só para a gente bater. Que número do PDF? A folha do PDF, ele está lá embaixo. Deixa eu descer na folha do PDF. Não, pelo número que tem lá. Então, eu não estou nela, eu estou indo para a página. Gente, vamos para ser mais agilizar aqui. A questão é o seguinte: tem uma dúvida razoável, né? Então, assim, a gente está tendo uma divergência na turma. Apesar da gente ter essa posição aí de que ele tem que apresentar documentos, a gente também tem decidido que, no caso de ter essa divergência, a gente baixa em diligência, né?
Então, a gente nunca dá qualidade em diligência, pedir diligência. Então, na dúvida, vão baixar em diligência, né? Porque eu acho que mal não faz. E eu vou colocar aqui, ó, resolvem os meus colegiados, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a DRJ analise as informações prestadas pelo contribuinte e as peças recursais. Unanimidade não. Unanimidade não. Eu mantenho a divergência. Unanimidade não, eu mantenho a divergência. Tá, desculpa. Mas que analisa as informações prestadas pelo contribuinte e suas peças recursais e seja intimada a prestar esclarecimentos se necessário. Vencidos os conselheiros Lázaro, Carlos e Marcos. Não, eu não estou vencido, não. Eu estava em dúvida, então, em função dessa minha dúvida, eu acompanho o relator também. Eu não vou estar vencido, eu estava em dúvida. Quando eu tenho convicção de que está fraca a apresentação dos documentos, aí eu realmente nego a diligência. É isso que a gente tem feito, Uhum. Então, nesse caso, ele me suscitou uma dúvida, porque ele veio naquela planilha e apresentou, e de fato ele manifestou razão. A única dúvida que eu tenho é se os valores ali estão batendo, que a gente aqui realmente não tem tempo hábil para ficar discutindo, teria que analisar. Mas em mim suscitou essa dúvida. Eu até entendo o posicionamento do Lázaro, que ele não foi muito claro, principalmente no recurso voluntário. Mas eu acompanho a diligência em função dessa dúvida que ficou na minha cabeça. Em caso de dúvida, eu voto pela diligência. Então tá, Sabrina. Sabrina, abre seu microfone. Oi. Você vai pela diligência ou pela divergência? Não, diligência, não vejo prejuízo em realizar diligência nesse caso. Leonardo. Eu voto pela diligência. Então vão ficar vencidos o Lázaro e o Carlos? Carlos, você vai pela divergência, né? Então, resolve os meus colegiados por maioria de votos em converter o julgamento em diligência para que a DRJ realize a análise de informações prestadas pelo contribuinte e suas peças recursais e seja intimada a prestar outras informações se necessário. Vencidos os conselheiros Lázaro e Carlos. A conselheira suplente Sabrina Coutinho Barbosa situou em substituição ao conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ausente justificadamente. Esse resultado vai se refletir nos processos 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 da pauta. Então, encerrado essa parte do julgamento, a gente vai partir para o número 95. A gente tem o retorno do Oswaldo aí à sala de julgamento. Agradeço a participação da Sabrina e vou dar entrada para o Oswaldo. Sabrina, não sai ainda não, espera só um pouquinho. Ana, para a gravação um momento.